E aí, pessoal, voltamos, parte 2. Agora nós vamos falar sobre desafios e potencialidades, né? Estratégias de ensino, falar sobre toda a parte que interessa mais aos educadores e educadoras. Alguns dos desafios mais frequentes relacionados ao TDAH são dificuldade de foco e organização, problemas para manter a atenção, concluir tarefas e planejar atividades. Tudo isso é vinculado ao que a gente chama de funções executivas ou controle executivo, né? Eu disse que o TDAH afeta aqui essa região pré-frontal, né, atrás da testa do seu cérebro, que é responsável pela sua autorregulação, né? Então, como existe um funcionamento alterado dessa região, né, a pessoa pode ter dificuldades em todas essas áreas, né? Se organizar, prestar atenção, né? Isso aí pode também estar vinculado a uma gestão do tempo mais comprometida, porque a pessoa com TDAH experimenta o tempo de uma maneira diferente, né? O, o tempo, por exemplo, quando você diz assim, daqui a 10 anos eu pretendo estar de uma determinada maneira, eu pretendo estar formado, trabalhando, ter um carro, ter uma casa. O que é daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos é uma projeção do futuro que a sua cabeça faz, porque de fato não existe isso, né? Só existe na sua cabeça. O futuro, ele não existe, né? E a gente precisa, nesse sentido, né, que eu estou querendo dizer, ele não existe ainda, né? Ele vai existir o futuro, né? Ele é uma criação do nosso cérebro, né, que a gente usa a linguagem para criar essa simulação, né, de possibilidades. Eu não sei se eu me faço entender, né? Estou falando sobre um assunto complexo com termos simples, mas de fato, né, o futuro ele é uma abstração, é uma construção da nossa cabeça, né? E a gente tem que se guiar no nosso dia, adiando muitas vezes a nossa satisfação momentânea para beneficiar essa possibilidade no futuro. Então, eu vou para uma aula que nem sempre é uma aula muito atrativa, eu fico entediado e mesmo assim eu me esforço para ir, prestar atenção, porque eu estou associando isso a um sucesso num futuro que ainda vai chegar, que eu acredito que ainda vai chegar. Então, isso é uma abstração, isso é uma construção que a cabeça da gente faz. Para a pessoa com TDAH, essa imagem ela é mais difícil de construir ou de usar como uma motivação para se submeter a determinadas circunstâncias. Isso tem a ver com o entendimento que a pessoa vai fazer do tempo. É como se só existisse o agora e o não agora, né? Digamos assim. É uma miopia temporal, que vai estar mais. Essa é uma dificuldade que pode ter com todo mundo, em certa medida, mas em pessoas com TDAH vai ser mais evidente. É como se só existisse o agora, é tudo que você tem que deixar para amanhã. Está muito longe, né? Está muito longe. Então, prazos grandes são um problema para as pessoas com TDAH. Né? O ideal é partir as atividades em prazos pequenos para que ela vá se sentindo recompensada passo a passo. Também nas relações sociais, a gente vai notar dificuldades em esperar a vez, em controlar impulsos, em interações. Aqui eu tenho uma pessoa fazendo uma brincadeira inadequada, né? Talvez diante de uma necessidade ali de ser engraçado, pode ser que não dê tempo da pessoa calcular direito se aquela brincadeira vai ser apropriada ou não, né? Por exemplo, o estudante não deixa o outro terminar, responde na lata, sem pensar nas consequências, né? E às vezes a gente pensa que a pessoa com TDAH ela é esquecida, né? Ela se esquece dos compromissos e tal, mas na verdade a memória não tem nada a ver, né? É porque a gente só se lembra daquilo que a gente prestou atenção. Então, como existe uma dificuldade de controlar a atenção, isso acaba impactando na memória, o que faz com que você se perca na gestão de compromissos e outras coisas mais. Eu tinha até que ter colocado essa parte no outro slide, porque eu acho que quando eu estava fazendo eu me lembrei e acabei encaixando aqui onde deu. Mas enfim. Então, comportamento inconsistente, né? Se tem uma coisa que a pessoa com
com TDAH dificilmente vai ter é uma consistência, né? Ela vai oscilar, todo mundo oscila, mas a tendência é que ela oscile mais e mais visivelmente. Então, a produtividade dela pode variar muito, né? Às vezes isso gera uma comparação equivocada, né? A pessoa pensa, olha, tal dia ela conseguiu fazer muito bem, e hoje não fez por quê? Hoje ela não fez porque não quis, né? E na verdade não, é porque tem dia que ela está mais produtiva, tem dia que ela está mais focada e tem dia que não, assim como todo mundo. Mas nela pode ser ainda mais notável, né? E aí a pessoa com TDAH, de tanto receber reprimenda, de tanto se frustrar, ela pode começar a construir um discurso interno muito negativo a respeito de si mesmo, né? De que é irresponsável, de que não sabe fazer nada direito, de que não tem jeito. E tudo isso pode prejudicar a autoestima e o bem-estar emocional. A pessoa com TDAH, ela pode ser mais vulnerável a críticas desde pequena. Então, como vamos supor que ela é mais agitada do que as outras, então ela constantemente se mete em problemas, de modo que às vezes pode ser que ela pegue a culpa até pelo que ela não fez, né? Então vai sendo punida, vai sendo rotulada, vai sendo alvo de vários comportamentos hostis por parte dos adultos e dos pares, e isso vai criando um ciclo, né, em que o estudante vai cada vez mais se associando à ideia do aluno problema, da dor de cabeça dos outros, né, e aí isso prejudica ainda mais aquela pessoa na sua interação com o ambiente educacional, na interação com ela mesma e com os outros colegas e pessoas ao redor, de modo geral. Então, a pessoa com TDAH ela pode ter reações mais intensas a frustrações, elogios ou mudanças na rotina. Isso, levando ao limite, pode levar a uma situação que é chamada de disforia sensível à rejeição. Né? Disforia é como se fosse uma desorganização completa, né? Quando a pessoa se desorganiza emocionalmente, né? Não é só uma tristeza normal, é uma dor emocional avassaladora. Então a pessoa pode ficar com muita raiva, pode ficar desesperada, pode ficar muito envergonhada. Essa pessoa também pode ficar muito presa a uma necessidade de buscar a aprovação dos outros, né? O medo de ser rejeitada, tentar ser perfeita, né? E aí ela pode também se acomodar academicamente para não ser criticada, né? Para evitar riscos, e pode se isolar, né? Então, essas frustrações sucessivas podem levar a uma situação extrema como essa, caso não tenha sido tomados os devidos cuidados. Mas também nós temos inúmeras potencialidades, né? Vou citar só as mais fáceis de identificar. Aqui eu tenho o inventor da lâmpada, né? Suspeita-se que possivelmente ele teria TDAH, assim como vários outros inventores que têm traços muito comuns entre pessoas com TDAH. Talvez tivessem, naquele tempo não tinha um nome para dar para isso. Então, tem muita vinculação, essa condição, com criatividade e engenhosidade, né? Porque essa inquietação, o hiperfoco, essa movimentação toda pode fazer você se vincular a gerar soluções originais e inovação, né? Esse pensamento fora da caixinha, né, pode dar margem para abordagens diferentes para situações complexas, né? A intuição apurada, sinceridade e transparência, né? Às vezes a pessoa vai dizer tanto o que pensa que vai ter problemas, né? Dificuldade de puxar saco, dificuldade de ser hipócrita, né? E o hiperfoco, né? Que pode ser uma enorme potencialidade. É muito importante você saber o hiperfoco do seu estudante para aproveitá-lo, vincular as atividades a ele, né? Então é importante que você foque em criar um ambiente de baixo medo e alta confiança. Ao invés de focar só em ficar corrigindo, quando a criança faz algum tipo de coisa que você
não gosta, é importante focar, né, no acolhimento, na aceitação daquela criança, né? Dar um reforço positivo sempre que ele faz alguma coisa que você notou ali um esforço, né? Reconhecer o esforço e a colaboração do estudante, né? Então é importante valorizar, reconhecer, elogiar sinceramente, sempre que o estudante se destacar de uma maneira funcional, né? E mostrar que se importa, né? Não é um elogio de mentirinha, né? É um elogio sincero, cumprimentar o estudante pelo nome, ver o que ele fez, que tem vinculação eventualmente com o hiperfoco dele, demonstrar que está ali para ajudar, não só punir, né? Às vezes as pessoas começam a ter uma atitude muito negativa em relação a esses estudantes, e isso vai só prejudicando cada vez mais. Usar esse hiperfoco como seu aliado, fazer uma vinculação entre os interesses daquele estudante, assim você está validando ele, a pessoa e os seus interesses, de uma maneira geral, né? Fazendo a aprendizagem ser mais significativa. Então, por exemplo, você pode aproveitar um aluno que tem interesse em dinossauros, ensinar história, biologia e até mesmo, sei lá, matemática. Vamos imaginar aqui quanto que pesaria, qual seria o tamanho de dinossauro, coisas dessa natureza, usar a imaginação nesse sentido. Assim você vai estar garantindo que a condição dele não seja vista só pelo que causa de dificuldade, mas também pelo que causa de potencialidade, né? Nas suas aulas expositivas, né, aulas longas, expositivas, sem interação, sem participação, tendem a ser insuportáveis para pessoas com TDAH, né? Por exemplo, é muito comum eu ver de pessoas com TDAH relatarem para mim que não conseguem assistir um filme, se o filme for longo, for com muito diálogo, muita conversa, ou que não consegue ler um livro até o fim. Então, muito menos uma aula, né, que não tenha sido bem planejada. Então, as aulas devem ter sempre que possível, né, espaço para que as pessoas dialoguem, se mexam, né, interajam, para você conseguir combater o tédio, né? Isso é muito importante. Outra proposta, né, outra estratégia que pode ser adotada é a aprendizagem baseada em projetos, né? Você entregar problemas para o estudante e propor que ele se vire, né? Dar um passo a passo ali e propor que ele se vire para encontrar soluções para aquele problema. Ali ele vai ter que se mexer, né? Vai ter que interagir, vai ter que... Isso daí vai desenvolver nele habilidades compatíveis com o que seria um cientista, né? Um detetive, né? Fazer a investigação, né? Se envolver ativamente com o objeto de conhecimento. Dar espaço para o movimento, né? Dar pausas, ou promover atividades em que o estudante possa se mexer e que isso seja aceito. Às vezes você pode pedir para esse estudante lhe ajudar a apagar o quadro, pode ser o estudante que você vai mais comumente pedir para ir buscar alguma coisa na secretaria, ou onde quer que seja, né? Vai ser o seu, eu, por exemplo, onde eu moro, tem uma professora que todo mundo só via problema no menino, e aí um dia chegou numa professora que descobriu que o que aconteceu era o seguinte: o menino terminava a tarefa e ficava sem fazer nada. Aí, nisso dele ficar sem fazer nada, ele começava a ficar inquieto e começava a atrapalhar a aula, começava a fazer brincadeira inadequada, coisas desse tipo. Aí que foi que ela pensou: olha, esse menino faz a tarefa bem ligeiro, então eu vou fazer o seguinte: quando ele terminar a tarefa, eu vou colocar ele para ajudar os outros. E aí o estudante virou o auxiliar dela nas aulas. E aí, com isso, magicamente, o menino começou a ser muito mais colaborativo, porque com isso aí você criou um ciclo positivo. A energia que ele tem de sobra estava servindo para um propósito, né? Então, se mexer, se movimentar, pode ser uma estratégia muito boa para dar vazão para toda essa energia que essas pessoas podem ter, né? Quebrar as tarefas maiores em etapas menores, sempre que possível, né? Porque aí você vai estar dando um feedback mais próximo, né? Vamos supor que você tem um artigo ali que ele tem introdução, metodologia, objetivos.
Então, ter um prazo para cada coisa e dar um feedback para cada coisa dessa, porque aí fica mais fácil da pessoa visualizar temporalmente e também ir recebendo os reforços toda vez que faz o que estava proposto ser feito. Pode ser que seja preciso você mapear o lugar desse estudante dentro da sala de aula, colocar ele mais perto da mesa do professor, mais longe das janelas ou da porta, para evitar que ele fique se distraindo com a movimentação, sons, esse tipo de coisa, mas não como uma forma de punição, né? Mas para facilitar a atenção dele e que você possa estar ali vendo, né? Recebendo feedback da parte dele, se ele está conseguindo participar ou não da sua aula. Pausas, né? Muito importante, quebrar as aulas, vamos supor, você faz ali 50 minutos, ou eu diria menos, né? Hoje em dia é muito difícil você conseguir fazer um estudante prestar atenção ininterruptamente por mais de 30 minutos, né? Mas faz a sua explicação num determinado tempo, aí dá uma pausa, dá uma quebra, né? Às vezes, por exemplo, entre uma explicação e outra, você bota uma atividade, bota um vídeo, dá a oportunidade deles se movimentarem de alguma maneira dentro do que é possível fazer ali naquele ambiente, tem que ver como é o ambiente que você está trabalhando, né? Mas é muito importante ter pausas, né, para tornar menos cansativo e mais fácil, né, de acompanhar. Outras possibilidades também estão vinculadas à gamificação, né? Transformar tarefas em jogos, né? Com desafios em que envolvam pontos, barras de progresso, placares, coisas dessa natureza, né? Oferecendo recompensas, né? Para que os estudantes se superem nessas atividades, feedback imediato, né? E aí você vai dar uma gratificação mais constante a, ao, a interação do estudante com aquele objeto de aprendizado. Então, essas aí são algumas das possibilidades, mas o que eu queria demarcar, né, existem muitas outras, né, como eu disse, aqui é só o mínimo do mínimo que a gente precisa saber, mas, no geral, tudo que você faz para beneficiar o estudante com TDAH torna a aprendizagem mais acessível para todos os estudantes. Esse negócio de ter dificuldade de prestar atenção, de parar quieto, hoje em dia é cada vez mais comum, principalmente, como eu disse, né, uso de telas, todo tipo de hábito que está sendo mais comum entre crianças e jovens, está conduzindo todo mundo a ter mais dificuldade de atenção, mais dificuldade de organização. Então, quando você cria um ambiente mais acessível, vai beneficiar a todos, tá certo? Tudo isso que eu demonstrei como estratégia, resumidamente, é ser didático, né? É ser dinâmico, é ser participativo. Então, é muito fácil você aceitar essas estratégias como possibilidades efetivas de melhoria da qualidade da sua experiência educativa. E assim você sabe que, por exemplo, quando você preenche o PAC de um estudante com TDAH, né, aquilo ali não só beneficia aquele estudante, né, vai melhorar a qualidade da sua aula como um todo, certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Muito obrigado. Valeu, pessoal.